Sauda, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Queridos, é um motivo de muita alegria, mais uma vez, ter o privilégio de estar aqui compartilhando a palavra de Deus com cada irmão, cada irmã, com a família do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja de Cristo aqui nessa cidade. E honrado e agradecido a Deus por esse grande privilégio. Gostaria de começar com uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Pai, tenho certeza, Senhor, que em cada coração onde o Senhor habita, Senhor, o Senhor vai preparar, ó Pai, o entendimento dessa palavra que o Senhor colocou no nosso coração neste momento. Senhor, abre, Senhor, os nossos entendimentos para entender a Tua palavra e fazer a Tua vontade, fazer o Teu querer, da Sua maneira, Senhor, não da nossa maneira. Mas que possamos entender e guardar essa palavra, Senhor, para vivermos a sua alegria, Senhor, no meio das provações, no meio das dificuldades, ó Pai. Em nome de Jesus. Pai, que haja paz neste momento, Senhor, em cada coração. Que paramos, ó Pai, naquilo que estamos fazendo, ó Deus, e possamos prestar atenção, ó Deus, no Teu poder, no poder da palavra pregada. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Pai, aqueles irmãos que precisam de um toque, Senhor, no coração, ó Pai, na alma, no sentimento, nos pensamentos, Pai, em nome de Jesus. Começa agora, Senhor, o renovo no coração de cada um, trazendo sim, Senhor, a esperança, a paz bendita que está em Teu nome, Jesus. Pois em Teu nome nós temos toda a alegria, nós temos a vitória, Pai. E é isso que nós vamos dizer, Senhor. E é isso que possamos proclamar nesse dia tão maravilhoso, Senhor. Nesta noite, ó Pai, onde compartilhamos a palavra de Deus. E também sabemos, Pai, que este final de semana vai ser um final de semana abençoado na Tua presença, Pai, para nós e para com a nossa família. É o que nós Te pedimos, Pai. Também, Senhor, não esquecendo, ó Deus, de pedir e interceder, Senhor, por todos esses irmãos e irmãs, ó Pai, que trabalham na linha de frente, Senhor, dessa situação que nós estamos passando como igreja, como nação, ó Pai, como família. Ó Deus, esses irmãos, Senhor, que não têm medido esforços, Pai, para trabalhar, Senhor, tanto nas instituições municipais, estaduais, ó Pai, mas também aqueles, Senhor, que estão levando, ó Pai, o alimento, o carinho, Senhor, em cada casa que é necessário. Ó Pai, não deixando assim que nenhum, Senhor, passe fome, não deixando nenhum, Senhor, passe frio, nenhum, Senhor, com falta de amor. Deus abençoa, Senhor. É nesses momentos difíceis, ó Pai, que nós percebemos o quão grande é o Teu amor para conosco, Senhor. Obrigado por cada um, Senhor, desses Teus servos que o Senhor tem levantado nesta nação, Pai, para fazer a Tua vontade. É isso que nós Te agradecemos desde já, Senhor, e fica conosco, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu gostaria aqui de ler um hino que está no nosso hinário, e é o hino 307, que diz assim: quando me ponho a pensar na bondade do Senhor, que morreu para me salvar, um tão pobre pecador. Somente Deus tem poder para salvar. Somente Deus é quem pode perdoar. Somente Deus é quem pode transformar. Somente Deus tem as bênçãos para nos dar. Quando me ponho a pensar quanto foi a minha dor, quando vivi a pecar neste mundo enganador. Quando me ponho a pensar quanto foi o meu sofrer, sem na bênção meditar, era triste o meu viver. Somente Deus tem poder para salvar. Somente Deus é quem pode perdoar. Somente Deus é quem pode transformar. Somente Deus tem a bênção para nos dar. Este hino é maravilhoso. Este hino foi escrito com a certeza clara que nós não somos nada.
que nós sem o poder de Deus, sem a salvação em Cristo Jesus, nós somos pecadores, nós vamos passar por tribulações, nós vamos pensar claramente em desistir, né? Como aqui diz o escritor, a minha dor, o meu pecar, os meus enganos, o meu pesar, o meu sofrer, eu não meditava, sem na bênção meditar, não tinha meditar em quê? Em quê? Mas quando temos Jesus no nosso coração, quando Ele realmente é o nosso Salvador, aquele que nos abraça e nos chama de filho, aleluia, nós reconhecemos, somente Deus tem poder para salvar, somente Deus é quem pode perdoar, somente Deus é quem pode transformar. Nós somos salvos, somos perdoados, somos transformados e através da transformação o Senhor nos abençoa para sermos bênção àqueles que tanto precisam. E baseado já neste hino e meditando na palavra do Senhor, eu gostaria que cada irmão pudesse abrir, que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em São Lucas, capítulo 8, nos versículos que vamos meditar nessa noite. Enquanto os irmãos abrem, eu quero agradecer a Deus e também por cada irmão que tem trazido a palavra. E nós temos realmente sido edificados pelas palavras dos irmãos que preparam, nossos companheiros, aqueles também que oram para que isso possa ser edificante para cada um de nós, para a Igreja de Cristo. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês, pelo tempo que vocês meditam na palavra de Deus e trazem essa palavra ao nosso coração. Que Deus possa abençoar cada um, sempre dando desafio, coragem, porque falar a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus faz com que nós possamos vivê-la intensamente e corrigir, logicamente, aquilo que às vezes achamos que está certo e não está. Mas quando nós meditamos na palavra de Deus, principalmente na responsabilidade de passar para a igreja aquilo que nós temos recebido do Senhor Jesus, nós percebemos que ela faz primeiro o milagre em nós. E assim, quando passamos essa palavra, né, somos testemunhas daquilo que nós pregamos. Eu agradeço mesmo a Deus pela vida do nosso querido irmão Eliseu, nosso irmão Miranda, também nosso querido irmão Rubem, também o Hugo, e eu tenho muita saudade dos nossos irmãos que abriam os cultos cantando os hinos, né? Às vezes olhamos aqui para os hinários e o nosso coração ferve, o Senhor fala conosco, né? E na nossa mente podemos sentir ali a presença de Deus na igreja, e esse tempo não está longe. Em nome de Jesus, esse tempo não está longe, esse tempo está chegando. E eu tenho certeza que eu e você e a nossa família, ao adentrar a igreja nesse dia tão maravilhoso que Deus vai nos proporcionar, nós saberemos que nós estamos na presença do Senhor e que nós estamos juntos na igreja para adorar a Deus. Não vai ter, não vai ter pensamentos ao contrário, não vai ter pessoas que vai dizer o que eu estou aqui a fazer, né? Vai dizer, não, estou aqui para agradecer a Deus, porque Ele me livrou de todas as coisas, Ele me sustentou nas horas mais difíceis, Ele trouxe auxílio quando eu mais precisei, aleluia, glória a Deus. Eu anseio por esse dia e tenho certeza também que cada irmão anseia. Amém? Queridos irmãos, São Lucas, capítulo 8, a partir do verso 4 ao 18. Diz assim: ora, ajuntando-se uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: saiu o semeador a semear a sua semente. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se porque não havia umidade.
e a outra caiu no meio dos espinhos, e crescendo com ela os espinhos sufocaram-na. Mas outra caiu em boa terra e nascida, produziu fruto 100%, dizendo eles estas coisas clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Perguntaram-lhe então seus discípulos o que significava esta parábola. Respondeu ele: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. É, pois, esta a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas estes não têm raiz, apenas creem por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. A palavra que cai entre os espinhos são os que ouviram e, indo seu caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites desta vida, e não dão fruto com perfeição. Mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com o coração reto e bom, a retêm e dão fruto com perseverança. Ninguém, pois, acende uma candeia e a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa encoberta que não haja de manifestar-se, nem coisa secreta que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter-lhe será tirado. Amém. Esta é uma parábola que o Senhor Jesus conta, rodeado de uma multidão. Interessante que nos versículos anteriores, nós não lemos aqui, mas só para o contexto, vai nos dizer que ele estava rodeado de uma multidão e muitas pessoas que o seguiam mais de perto, para onde ele ia, eram as pessoas que foram libertadas. Maria Madalena, né? Pessoas, a Joana, a mulher de Guza, né? O procurador de Herodes, quer dizer, já eram pessoas influentes que tinham recebido de Jesus algo para a vida delas, em especial, e elas decidiram a seguir Jesus. Então, neste contexto é que Jesus vai então contar essa parábola. E esta parábola, ao final da primeira parte, quando ele diz a parábola, ele diz assim: quem tem ouvidos, que está no final do versículo 8, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí os discípulos então indagaram: Senhor, explica-nos essa parábola. Diz para nós exatamente o que o Senhor quer fazer. Isso aqui chama minha atenção, meus queridos irmãos. Muitas das vezes, quando as pessoas querem ler a palavra de Deus rápida e quer falar assim: não, Deus quer falar comigo, eu quero ouvir a voz de Deus, e de repente lê a palavra de Deus muito rápida e acha que não está entendendo, está difícil. É interessante a indagação dos discípulos e perguntar aos seus discípulos o que significa essa parábola. Olha que interessante, eles querem entender aquilo que o Senhor Jesus está dizendo. E o Senhor explica que muitos não entenderão. Não entenderão. Naquela época havia um propósito para que eles não entendessem.
na época da graça, depois da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos terão a oportunidade de ouvir o Evangelho, pregado pela Igreja de Cristo. E aí sim, vai então a tradução da parábola, vai nos dizer por que nem todos que ouvem a palavra do Senhor Jesus, essa palavra que nós cantamos aqui, onde Ele salva, onde Ele perdoa, onde Ele transforma, e somos cheios de bênção por causa da transformação, por causa da salvação, porque agora nós não somos mais escravos, nós somos filhos. Então nós vamos entender, Senhor, por que pregamos a palavra e muitos que ouvem a palavra não a aceitam? Por quê? Essa é uma pergunta que eu tenho certeza que muitas mães fazem. Senhor, eu prego tanto a palavra para o meu filho, eu prego tanto a palavra para o meu esposo, eu prego tanto a palavra para os meus netos. E o esposo diz, eu prego para o meu filho, prego para a minha esposa. Senhor, por que isso? E aqui nessa parábola, o Senhor, a partir do verso 11, ele vai começar a explicar para nós o que vai no coração do homem, aquilo que atrapalha a palavra, a semente a dar fruto. Ele diz no verso, diz assim, a semente da parábola é a palavra de Deus. Essa é a semente, é a palavra de Deus. E nós pregamos a palavra de Deus. O semeador é todo aquele que prega a palavra de Deus, todo aquele que leva a palavra de Deus. Então nós estamos cheios de semeadores na igreja. Toda vez que você abre a sua boca para falar do Senhor Jesus, para pregar a palavra de Deus, você é um semeador neste momento. E aí então ele diz assim no verso 12, os primeiros estão à beira do caminho. Estão à beira do caminho. Aí então, os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Olha que interessante, eles ouvem a palavra. Mas logo quem é que aparece? O diabo, para lhes tirar a palavra, aquilo que foi semeado. Olha que interessante, meus queridos irmãos. Às vezes nós culpamos as pessoas, você tem um coração duro. Ah, não, essa pessoa tem um coração duro, ela não vai ouvir. Mas o Senhor Jesus, traduzindo a parábola que ele falou, ele traduz e diz assim, logo no verso 12, ele diz assim, aqueles que estão à beira do caminho, eles ouvem a palavra. Eles recebem a semente. Mas aí o que é que acontece? O diabo vem e tira-lhes do coração. Tira-lhes do coração. Arranca, tira-lhes do coração. Eles ouviram, só que o diabo vem e arranca o coração. Essa é a primeira situação. A segunda é, os que estão sobre as pedras são os que, ouvindo a palavra de Deus, recebem com alegria. Olha que interessante, sobre as pedras, eles recebem com alegria. Eles, olha que realmente essa palavra que o Senhor me deu, essa palavra que Deus usou você para me dar, lendo aí na Bíblia, ela realmente me deixou alegre. Ah, que bom, agora eu estou cheio de alegria. Mas, normalmente, essas pessoas se achegam ou param para ouvir a palavra de Deus porque elas precisam de alguma coisa imediata. E aí é logicamente que todas as vezes onde essa palavra chega, porque essa palavra é luz, luz para todos os caminhos. E onde ela chega, ela traz luz. Então a pessoa sente a presença de Deus através da sua pregação. Através do momento em que você prega a palavra de Deus. Então essa pessoa fala, não, eu estou muito contente, agora eu entendi realmente que Jesus me ama, que Jesus quer me salvar, e ela vai ali, e você que semeou a palavra de Deus fica contente. Olha que interessante, né? Essa palavra realmente fez diferença na vida deste novo irmão, novo convertido. Mas tem um detalhe, o interesse dele realmente é só levar a bênção para casa, não é ser salvo.
O interesse dele realmente são interesses secundários e não realmente ser liberto. Ele até fica alegre, mas o que acontece? Na hora da provação, o Senhor Jesus vai dizer, na hora da provação, eles se desviam. Na hora da provação, na hora mais difícil, na hora mais complicada, eles dizem assim, o Senhor devia ter feito, Jesus devia ter intervido, Deus devia ter aberto o mar, né? E não fez, porque a fé não está firmada em Cristo, está firmada naquilo que Cristo poderia dar. Dar uma bênção, dar uma casa, me sarar, me tirar do hospital, tudo isso o Senhor Jesus tem poder para fazer, mas não pode ser a minha e a sua direção para Cristo. Tem que ser sim, eu sou salvo. E a partir de agora, o que acontecer na minha vida é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Neste caso aqui, a pessoa até recebe com alegria, mas na hora da dificuldade, ela então desiste. E no verso 14 vai dizer, entre os espinhos. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram, mais uma vez, ouviram e indo o seu caminho. Olha só, eles ouvem e seguem o vosso caminho, o caminho deles. E aí sabe o que vai acontecer? Aquela palavra que está ali no coração, ela é sufocada. Ela é sufocada pelas preocupações, pelas riquezas, sufocada pelos deleites da vida e não dão frutos perfeitos. E aqui nós vemos, claro, quadros daquelas pessoas que estão na igreja, seguindo o seu caminho. Muitas das vezes indo para a igreja, acompanhado por alguém, e ela não consegue se firmar, entendendo que a alegria vem do Senhor e não está nas coisas passageiras do mundo. Nem no dinheiro, nem nas riquezas, nem nos deleites da vida, que essa vida tenta trazer, mas são passageiros. A procura do pecador é satisfazer a sua alma e seu coração, e não vai conseguir. Somente em Jesus a guarida, somente em Jesus a salvação. E por isso nós temos que levar as pessoas a Jesus. Não dizer, olha, aquela igreja ali, ou aqueles irmãos ali, podem trazer para você aquilo que você precisa. Não, nós não podemos trazer nada. Nós somos outrora pecadores. Agora somos remidos e lavados pelo sangue de Jesus. Estamos no mundo do pecado, éramos escravos do pecado, agora somos filhos e filhos por adoção, através de Jesus Cristo. Nós não podemos dar nada. O que nós podemos fazer é estar junto, como família, orando uns pelos outros, para ver no nosso irmão, na nossa irmã, o poder de Deus. E meus irmãos, nós vamos perceber que na maioria das vezes, quando nós queremos que Deus mude alguém, quando nós queremos que Deus resgate alguém, nesse processo, quem aprende sou eu. Nesse processo, quem está sendo tratado sou eu. Porque eu começo a deixar de lutar as minhas lutas. Eu começo a parar, olha só. Quando eu percebo que é Deus que está na minha luta, que é Deus que tem o poder completo da minha vida, eu paro de lutar com as minhas armas. Eu começo a lutar com as armas do Senhor Jesus. E aí sim, aí seremos mais que vencedores. E aí teremos a vitória garantida. Nada neste mundo pode barrar o trabalho que o Senhor tem feito na nossa vida. Quem nos separará do amor de Deus? Quem? As lutas, as doenças? Não. Porque sabemos num Deus que confiamos. Ele é justo, Ele é capaz, Ele é poderoso.
para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Então nada na vida do crente o tira da presença do Senhor. Tribulação, lutas, vai fazer com que nós se chegamos cada vez mais. Mas aqui então, essa situação onde cai essa semente no meio dos espinhos e ela cresce, e ela é sufocada. Interessante que ela cresce, ela está ali, ela dá fruto, mas não dá fruto em perfeição. Mas o que o Senhor Jesus quer da vida de cada crente? Que damos fruto, e fruto com perfeição. 100%. Rendemos para o reino de Deus frutos 100%. Por isso que está sobre a nossa responsabilidade. Cada um que leva a palavra do Senhor Jesus, cada um que semeia esta semente, meu querido irmão, levar a Cristo almas, levar a Cristo aquelas pessoas que tanto precisam, primeiro, de salvação, segundo, de restauração, terceiro, de transformação e quarto, de bênçãos. Nós temos que entender exatamente o processo: salvação, perdoar, transformar e bênçãos para nos dar. Foi isso que nós cantamos e é isso que a palavra do Senhor vem nos dizer. Então, no verso 15, mas o que caiu na boa terra? E aqui é interessante que às vezes nós ficamos preocupados: Senhor, então como é que devemos fazer? Porque nós pregamos a palavra e a palavra pode cair em vários terrenos, como o Senhor aqui mesmo diz. Mas quando ele vem aqui para o verso 15, olha que interessante. Mas o que cai em boa terra, e me chamou a atenção boa terra, porque apesar de eu nunca ter trabalhado muito tempo na lavoura, quando eu era pequeno, depois de se tornar missionário, eu precisei praticar esta habilidade, né? E se deparamos com terrenos completamente igual esses que o Senhor Jesus fala aqui. Pedregoso, cheio de espinho, né? Aqui onde há pedras, onde não tem umidade. É interessante que terra boa, o verdadeiro agricultor, para achar essa terra boa, ele precisa às vezes limpar a superfície do terreno. Ele precisa realmente retirar as pedras, os espinhos, os galhos secos, aquilo que atrapalha, os entulhos daquela área, para depois então semear aquilo que ele ali quer, para que ele tenha a certeza que tudo aquilo que ele fez foi a preparação do solo para se tornar uma terra boa para plantar. E aqui fica uma reflexão para mim e para você nesta noite. Queridos irmãos, muitas das vezes nós queremos diretamente semear a palavra. Sim, ela tem todo o poder. Mas quando eu olho aqui, terra boa, para se tornar uma terra boa, para que eu possa colocar a palavra, semear essa palavra que tanto poder tem, eu preciso tratar desta terra antes. E na minha vida está o tratamento para que o dia que eu possa semear, a pessoa em que a palavra está sendo pregada, ela observa, ela vai dizer assim: na vida desse rapaz, na vida dessa irmã, na vida dessa moça, faz realmente a diferença. Olha que interessante. Tratar a terra antes de semear é olhar para dentro de mim e ter a certeza que eu estou vivendo o evangelho que prego. E esta é a certeza que eu e você precisamos ter. Este é o evangelho que nós pregamos. Está aqui. Paulo fala: trago no meu corpo as marcas de Cristo. E ele ainda se atreve a dizer e diz assim: vocês, olha só, observam a minha vida. Paulo vai dizer isso. Observem a minha vida.
Sejam imitadores, como eu sou de Cristo. Realmente é um desafio. É um desafio. Paulo sabia a responsabilidade que era de levar a palavra do Senhor Jesus, de carregar as boas novas, de entregar e colocar em terrenos bons, terra boa. Mas nós vamos perceber que todos aqueles que estiveram perto de Paulo perceberam nele um homem transformado, um homem completamente comprometido com a palavra de Deus. Quem não gostava de Paulo era justamente aqueles que não aceitavam o evangelho de Jesus Cristo. E esses não gostavam tanto que até queriam o matar. Mas por quê? Porque Paulo pregava o evangelho, mas também tinha a sua vida como um placar, dizendo assim, olha, o evangelho é isto, porque nós somos a imagem do nosso Deus. Temos que ser cada vez mais parecido com Jesus. E aí sim, quando semearmos essa semente, que é tão poderosa, que é tão transformadora, ela cairá em terra boa. Então precisamos viver a palavra para tratar o solo aonde vamos semear. Vivamos a palavra. Que da nossa boca saia palavras de bênção. Que da nossa boca saia palavras de amor. Que da nossa boca não saia condenação, não saia maldição, mas saia palavras de bênção, palavra de amor. Que nós possamos entender que o mal não nos leva a lado nenhum, mas o poder do Senhor Jesus, através da autoridade que Ele tem deixado na minha e na sua vida, que é na vida da igreja, Ele tem todo o poder. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Vamos observar que um semeador, ele semeia esse ano, nessa época do ano, e aí se por um acaso não foi o que ele esperava, o ano que vem ele vai se adaptar e vai semear novamente. Eu tive o prazer de estar com um querido amigo e irmão, e uma conversa tão maravilhosa, edificante. E nós andávamos ali pelo um jardim onde ele plantou várias plantas. E outrora um lugar muito seco, muito pedregoso, onde havia muitas dificuldades. Mas eu precisei entender claramente que aquilo que ele estava falando tinha uma história. E a minha pergunta foi, essas plantas aqui, o senhor provavelmente teve que arrancar as pedras. Ele falou, não só arrancar as pedras, como limpar o terreno e como trazer terra nova para este lugar, aonde hoje tem-se muitos pés de frutas e frutas boas. Frutas onde pode dar claramente 100% daquilo que ela foi plantada ali. E isso é interessante, meus queridos irmãos. Nós não podemos deixar de pregar esta palavra, não podemos deixar de semear essa palavra todos os dias, todos os dias. E aqui há uma advertência clara. Oramos antes. Precisamos orar. Senhor, eu vou agora falar da tua palavra para esta pessoa. Eu, em nome de Jesus, eu retiro, Senhor, as pedras, eu retiro, Senhor, os espinhos que o inimigo tem tentado colocar, que aí este coração de pedra troca por um de carne. Essa é a autoridade que nós temos. E aí, com a nossa vida pregando o evangelho, esta pessoa vai ser amada pelas nossas palavras, vai ser abençoada pela nossa oração, vai ser salva pelo poder do Senhor Jesus Cristo, vai ser restaurada com o discipulado. Que a igreja, que toda a equipe possa ajudar, vai ser restaurada pelo discipulado dia a dia.
E aí sim, ela vai viver as bênçãos do Senhor Jesus. E para terminar, queridos, nós vamos perceber que no final está aqui, do 16 ao 18, eu quero ler, diz assim: ninguém, pois, acende uma candeia e a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa encoberta que não haja de manifestar-se, nem coisa secreta que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. O Senhor diz aqui que a semente é também comparada com a luz. O verdadeiro crente não esconde essa palavra debaixo de nada, não guarda só para ele. Ele realmente expõe a palavra de Deus. E todas as coisas que outrora estavam encobertas, através da palavra de Deus, elas virão à luz. E não vai ser mais para acusar as pessoas, vai ser simplesmente para amá-las. Veio à luz porque o Senhor tem um propósito na vida das pessoas. E não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a ninguém acusar essas pessoas. Porque elas estão sendo trazidas à luz, através da minha e da sua vida, para que Deus possa transformá-la. Então o Senhor coloca aqui a responsabilidade muito clara. Você que tem a semente, você carrega a luz que traz entendimento nas trevas. Aonde essa luz chegar, pode aparecer algumas coisas que estavam escondidas. Mas aí no Evangelho, nós somos capazes de perdoar, somos capazes de tratar, somos capazes de através do discipulado, ajudar essa pessoa a ultrapassar essa situação. Sabe por quê, meu querido? Se o Senhor deu essa autoridade para você, pregar o Evangelho, essa alegria de viver a sua palavra, no meio das tribulações você está cantando, você está adorando ao Senhor, você está trazendo a palavra dele viva. As pessoas até não entendam, mas como pode, no meio de uma situação dessa, no meio de uma crise dessa, esse irmão, essa irmã está cantando hinos de louvores a Deus? Né? Aí nós vamos ver aqui, pois, como ouvi, porque a qualquer que tiver, lhe será dado. O Senhor Jesus está no seu coração. A semente está no seu coração. Passe essa semente adiante. Pregue a palavra de Deus. Não se preocupa, porque nada vai faltar na sua casa. Não se preocupa, porque a saúde vai chegar na sua casa. Nada vai faltar. É a promessa dele. Quando nós fazemos a vontade dele. Quando nós usamos o dom que ele tem nos dado de amar, de correr atrás, de cuidar, de sermos pacientes, de termos tudo o que é necessário para fazer a vontade dele, aí ele vai nos dar mais, será dado. Mas aquele que tem a palavra e simplesmente se cala, desse será tirado. Portanto, fica aqui um alerta para cada um de nós. O que vai ao nosso coração? O que tem dentro do nosso coração? O que tem dentro do nosso coração? É a palavra de Deus? Portanto, você é uma bênção, meu irmão. Você é uma bênção, minha irmã. Não importa o que o diabo está falando, você é uma bênção. Abra sua boca, abençoe a sua casa, abençoe o seu esposo, abençoe a sua esposa. Viva esse evangelho, para que seja multiplicado dentro de você a alegria do Senhor. E quanto mais você falar, vamos viver claramente Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O meu filho vai ouvir a palavra de Deus da minha boca. A minha filha vai ouvir a palavra de Deus da minha boca. O meu vizinho, o meu esposo, a minha esposa vai ouvir. E a fé vai aumentar no coração deles. E aí podemos dizer claramente, eu e minha casa servimos ao Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus possa abençoar. Que Deus possa claramente, quando eu digo Deus possa,
uma palavra que nós usamos e o Senhor tem todo o poder. O Senhor pode, mas é preciso crermos, tá bom? Então que neste final de semana, crendo o recebereis. Deus pode tudo, mas Ele também fala, crendo o recebereis. Se eu não crer, Ele não vai fazer. Portanto, fica aqui esta mensagem, que possa falar no nosso coração, possa trabalhar claramente esse final de semana, e eu e você, como irmão, como família em Cristo Jesus, possamos entender que o Evangelho traz a paz, que o Evangelho tem todo o poder para salvar, que o Evangelho tem todo o poder para perdoar, que o Evangelho tem o poder para transformar, que o Evangelho tem bênção para nos dar. E esse Evangelho é o Filho de Deus, é o Evangelho do nosso Deus e Salvador. Quero orar por você e por toda a igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento que passamos aqui, falando da Tua palavra, Senhor, colocando, Senhor, aqui aquilo que o Senhor tem colocado ao nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra agora, Senhor, seja estudada e seja, Pai, vista, Senhor, pelos olhos dos Teus filhos, dos Teus servos, Senhor, como uma palavra que vai realmente transformar, uma palavra que vai realmente mudar a vida de cada um. Pai, em nome de Jesus, faça de nós, Senhor, semeadores da Tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, hoje para todo sempre. Um bom final de semana para todos vocês, maravilhoso, tá bom? Um grande abraço, que Deus vos abençoe em nome de Jesus.